Meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Despertar da Consciência. É um imenso prazer ter você aqui. Volte sempre. Ah, não esqueça de deixar seu like e comentário. Obrigada. Palestra. Neville Goddard. 8 de janeiro de 1968. Desperta ao dorminhoco. Independentemente do que o homem parece conseguir aqui, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos do Senhor. E a força do homem aqui é a fraqueza de Deus. No entanto, este mundo tem um propósito, pois o homem tem que passar por ele para entrar na vida eterna. A Bíblia é dirigida à imaginação, que é a sensação espiritual, e somente imediatamente ao entendimento, ou razão. No 5º capítulo do livro de Efésios nos é dito para: desperta, ó dorminhoco, e ressuscita dos mortos. Agora, a razão nunca poderia compreender estas palavras, mas a Bíblia está chamando a imaginação para despertar, dizendo a ele que ele está dormindo, sonhando com seu mundo. Mas a imaginação, agora um ser racional, não sabe disso e, portanto, não pode acreditar. Todos os mandamentos das Escrituras são endereçados e cumpridos pelo Senhor, que é toda imaginação. É a sua própria maravilhosa imaginação humana que é chamada a desperte-se. Por que dormes, ó Senhor? Acordado. Salmos 44, a maior confissão de fé que o homem já recebeu por revelação é chamada de SHMA. Está registrado no capítulo 6 de Deuteronômio como: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. O Senhor mencionado aqui é o Elohim, que é uma unidade composta de um, composta de outros. Eu sei, pois estive em sua presença. Ele me abraçou e me incorporou em seu corpo. Desde aquele dia em 1929, sou um com o corpo do Senhor ressuscitado. Acredito que somos os deuses mencionados no Salmo 82, que é citado no 10º capítulo de João como: Deus tomou seu lugar na Assembleia Divina. No meio dos deuses ele julga, dizendo: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um homem, ó príncipes. Você notará que esta afirmação começa no passado, afirmando que os homens são deuses, filhos do Altíssimo. Então o futuro é profetizado como: você cairá como um homem. Essa queda não foi um castigo, mas um plano, uma pretensão de uma aparência assumida para ocultar a intenção real, que é uma expansão da existência posterior e do nascimento final. Tendo-nos escolhido em si mesmo antes da fundação do mundo, um homem caiu, fragmentando-se nos incontáveis homens que agora aparecem. Nós somos os deuses disfarçados que não reconhecem nossos irmãos, ou a nós mesmos. No início do Gênesis é dito: o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e enquanto ele dormia tirou uma de suas costelas. Deus fez uma mulher da costela e a trouxe ao homem, que disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, pois eles se tornam uma só carne. Esta afirmação é mito quando vista pelos olhos da razão, mas é verdade. Você o entenderá perfeitamente quando for revelado em você. Tendo tido a visão, digo que você não tem corpo distinto de sua alma. O corpo que as Escrituras chamam de Eva é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos. O corpo físico que você veste, seja masculino ou feminino, é emanado por Eva. Ela é a Jerusalém do alto, que é a emanação do Senhor. Embora escondido da vista, você é tão um com Eva que, se fosse atingido e sentisse dor, você proclamaria: estou com dor, e eu estou é o nome de Deus. A imaginação está unida a você e você está unido a mim por nossas Jerusaléns emanadas. A Jerusalém de baixo gera filhos à escravidão, e a Jerusalém de cima gera filhos à liberdade. Quando questionado pelos judeus, Jesus disse: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. Não entendendo, eles disseram: levamos 46 anos para construir este templo, e você o erguerá em 3 dias. É assim que a mente do homem pensa. Pensando em uma coisa externa feita por mãos humanas, eles não sabiam que Jesus estava falando do templo da alma. Paulo sabia disso, pois questionou os coríntios, dizendo: não sabeis que sois o templo do Senhor e que o Espírito de Deus habita em vós? Eva é seu templo, sua emanação e sua esposa até que o sono da morte passe. Ela é sua alma, a qual Deus, imaginação, se apega e se tornou um. Não há outra Eva.
Caindo em um só corpo, você entrou em sua caverna e encontrou seu Salvador no túmulo. Alguns encontraram ali uma vestimenta feminina e outros um masculino, tecido com cuidado. Encontrei uma roupa masculina. Minha esposa encontrou uma vestimenta feminina, mas ela não é feminina e eu não sou homem, pois em Cristo não há homem ou mulher, escravo ou livre, grego ou judeu, preto ou branco. Sendo um com Cristo, você toda imaginação está acima da organização da morte eterna. Em sua grande obra chamada Jerusalém, Blake fala do sono de Albion e sua passagem pela morte eterna que é a vida como a conhecemos. Este mundo parece não ter fim e sem propósito, pois quando um homem rico morre, ele deixa sua riqueza para trás. E quando um homem pobre morre, ele é colocado em um túmulo de indigente. Mas dado o mesmo período de tempo, seus corpos se transformarão em pó e ossos, e ninguém será capaz de distinguir um osso do outro. Independentemente do que o homem parece alcançar aqui, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos do Senhor. E a força do homem aqui é a fraqueza de Deus. No entanto, este mundo tem um propósito, pois o homem tem que passar por ele para entrar na vida eterna. No poema de Blake, Jerusalém, ele fala do sono do poder ao passar pela morte eterna e de seu despertar para a vida eterna, dizendo: este tema me chama no sono noite após noite e todas as manhãs me desperta ao nascer do sol. Então vejo o Salvador sobre mim, espalhando seus raios de amor e ditando as palavras deste cântico suave. Em sua carta ao Senhor Boots, Blake falou deste poema, dizendo: posso elogiá-lo porque não ouso fingir ser outra coisa senão o secretário cujos autores estão no céu. É o poema mais grandioso que este mundo contém, pois o Espírito da Verdade ditava manhã após manhã, às vezes 12, às vezes 20 ou 50 versos de cada vez. O que agora parece ser o trabalho de uma longa vida foi produzido sem trabalho ou estudo e muitas vezes contra minha vontade. Assim começa o poema: Despertai. Acorde, ó dorminhoco na terra das sombras, acorde. Expandir. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. O ser em que estávamos contidos deliberadamente caiu neste estado chamado morte, com o propósito de expansão para a vida gloriosa. Sua história é contada na parábola do grão de trigo que, a menos que caia na terra e morra, permanece sozinho. Mas se morre, produz muito. Aqui está a história do mistério da vida através da morte. Sendo toda imaginação, sequer uma extensão da realidade, devo contrair e morrer. Devo esvaziar-me da glória que tive com o Senhor e entrar no corpo único, que cai. O mundo nos diz que a queda foi um erro, mas não é assim, pois Deus planejou tudo como saiu e como será consumado. Um dia você despertará, sua máscara cairá e você será aprimorado além de seus sonhos mais loucos ao despertar para a vida eterna. E quando todos despertarmos, nos conheceremos mais intimamente do que é possível conhecermos aqui. Minha esposa e eu muitas vezes temos os mesmos pensamentos, mas não importa quão íntimos possamos ser, não podemos saber a intimidade que será nossa quando essas vestes forem tiradas e formos mais uma vez despertados para a vida eterna. Todos despertarão com o tempo, mas não por qualquer esforço de sua parte enquanto estiverem aqui. Seu despertar foi predeterminado e acontecerá na hora certa, independentemente de você estar engraxando sapatos ou empregando 1 milhão de pessoas. Nosso governo, sem dúvida, tem 1 milhão de pessoas em sua folha de pagamento, com o presidente como chefe. Assim, em um sentido técnico, ele emprega 1 milhão, mas esta noite quem engraxa os sapatos pode acordar, enquanto o presidente continua dormindo, mas ninguém pode morrer. Essa é a parte gloriosa. Seu corpo é sua emanação. Corte sua cabeça e acreditando que você renovará instantaneamente o mesmo corpo, mas sem partes faltantes. Você sairá da roupa que agora usa e os homens o chamarão de morto, mas você terá acabado de vestir outra roupa sem pontes, sem obturações nos dentes, sem cabelos grisalhos, sem necessidade de usar óculos ou aparelho auditivo, para descobrir que é um jovem, ou mulher, com cerca de 20 anos de idade. Você estará em um mundo terrestre tão real quanto este e continuará sua jornada até despertar. Despertei e sei que quando esta roupa for tirada, não estarei mais neste mundo de morte. Este mundo, no entanto, não termina no ponto em que os sentidos deixam de registrá-lo. Você não pode seguir aqueles que são chamados de mortos, por causa de sua limitação.
Mas seu amigo que emanou o corpo que você conheceu aqui não está morto para si mesmo. Em vez disso, ele agora emana o mesmo corpo, apenas jovem, onde continua a sonhar com seu mundo, mesmo sem saber que passou pela porta chamada morte. É como sair de um quarto e entrar em outro. Seu amigo está no mesmo mundo fabuloso e terrestre que os mistérios chamam de morte eterna, e do qual um dia ele despertará para a vida eterna. Tendo descido e entrado no mundo da morte, um dia ele despertará para descobrir que expandiu e cumpriu seu propósito. Deus estabeleceu um limite para a contração e opacidade, mas não para a translucidez ou expansão. No capítulo 1 de Gênesis é dito: Deus fez o homem à sua imagem. Macho e fêmea os fez. O segundo capítulo muda um pouco isso, mas não é uma contradição se você ver através da imaginação. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua boca o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O destino do homem é tornar-se um espírito vivificante, não apenas permanecer um corpo animado. O propósito de sua queda é transformá-lo em um mundo totalmente diferente, onde você é um espírito que dá vida, animando tudo ao seu redor. Lá você vai parar o tempo à vontade e recomeçar. Esse é o seu destino. Agora, a razão não pode entender isso, e você não pode culpar ninguém que não teve a visão. Os estudiosos acreditam que a Bíblia é tudo mito, e certamente é. Se você desmontar meu corpo, não encontrará nenhuma costela que esteja faltando, mas as Escrituras nos dizem que uma foi removida. A palavra costela é a palavra hebraica tselat tsaila, que significa literalmente uma porção da alma que emana, que deixa tudo e se apega à sua emanação até que se tornem uma só carne. Você se apegou e se tornou sua emanação tão completamente que acredita que é isso. Quando você se apresenta, sempre diz: eu sou antes de dar seu nome. E se você está ferido, você diz: estou com dor. Sempre invocando o nome de Deus, você não diz: Deus está sofrendo, mas eu estou, e esse é o nome de Deus para sempre, porque os deuses desceram. Agora deixe-me repetir: eu não apenas acredito em Deus, eu acredito que todos os homens são deuses e que o homem coletivo é Deus. Eu acredito que quando você fere os homens, você fere a Deus. E quando você machuca os homens, você se machuca, porque você é Deus e não há outro. Apesar dos horrores do mundo, Deus é amor. Quando você está em sua presença, você não pode sentir nada além de amor. E quando o amor o abraçar e você se tornar um com Deus, você conhecerá um êxtase que nunca conheceu antes. E com esta união, você é incorporado ao seu corpo e sabe que é todo amor. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Romanos 6. Quando você é incorporado ao corpo de amor, você está unido com um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, sabendo que você é Ele. Então você despertará como aquele que comandou a queda, pois terá cumprido seu propósito. Você despertará neste mundo de morte sabendo que é Deus, o Pai do Filho unigênito de Deus, Davi. E está registrado que no Espírito Davi chamou Jesus de Adonai, que é o nome hebraico para Pai, Senhor. Em hebraico o nome Yad-Reval é o pronome. Yod-Revav é tão sagrado que a palavra Adonia, correção Adonai, pronome. A do Nai é substituída. No Espírito, Davi te chamará de Pai, e você terá cumprido o Salmo 2. É Davi quem diz: falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Um dia, quando o seu tempo aqui for cumprido, você despertará e nascerá do alto. Então Davi aparecerá e todo o drama das Escrituras se desenrolará dentro de você, revelando sua verdadeira identidade. Então você saberá que é um dos deuses que concordaram em sonhar em concerto. Agora, sonhando em conjunto, você e eu vemos um prédio de forma idêntica. Você pode vê-lo através dos olhos de quem gostaria de possuí-lo. Posso vê-lo pelos olhos de quem o admira sem desejo de posse, mas vemos o mesmo edifício. Vemos as mesmas ruas e reconhecemos o mesmo número para podermos ir aonde queremos. Mas o mundo é um sonho e nós somos os deuses que concordaram em sonhar em conjunto para não haver confusão. Se tivéssemos concordado em sonhar individualmente e todos tocarmos partes solo, essa seria a peça mais louca e louca possível. Convido você agora a fazer tudo e imaginar que você realmente é o homem ou a mulher que deseja ser. Mas não duvide, pois no minuto em que a dúvida surge, uma divisão mental desce, pois a dúvida é o diabo.
Se você acreditar que, independentemente do que o mundo lhe diga, você é o homem que deseja ser, não enlouquecerá. Em vez disso, você se tornará esse homem. Seu mundo dos sonhos se reorganizará para encaixar sua nova imagem nele sem qualquer dificuldade ou ajuda de sua parte. Quando alguém nascido na pobreza persiste em sonhar, ele possui uma grande riqueza e seu sonho se torna realidade. Sua riqueza parece perfeitamente natural para aqueles que não conhecem seu sonho. Você está sonhando. Se você tentar realizar seu sonho enquanto duvida de sua possibilidade, está caminhando para um colapso nervoso. Mas se você der tudo de si em sua maravilhosa reivindicação, você a cumprirá, pois todas as coisas são possíveis para o Deus que você é, pois você é o Deus de quem a Bíblia fala. Quando os deuses desceram em forma de homens, alguns acharam uma vestimenta feminina e outros um masculino. Entrando na porta da morte com aqueles que entram e se deitando no túmulo com visões da eternidade, os deuses estão sonhando o sonho da vida até acordarem e verem Jesus e as roupas de linho que foram tecidas com a cooperação de um homem e uma mulher. Estas eram emanações da alma que não é nem masculina nem feminina. Assim como foi ordenado que todos os homens morressem uma vez e depois disso vem o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma vez pelos pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não pelo pecado, mas para salvar os que o esperam. Hebreus 9. Você pode ouvir falar da morte de alguém, mas ele não morreu para si mesmo, pois foi determinado que todos os homens morreriam apenas uma vez. Nós morremos quando deixamos nosso lar celestial para descer e assumir as limitações da carne. Naquele momento estávamos unidos a Cristo em uma morte como a dele, com a promessa de que estaríamos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Sua morte acabou. Quando você passa pelo portão chamado morte, você não morre, mas instantaneamente emana um corpo jovem e inexplicavelmente novo. A maioria dos que passam pelo portão nem sabe. Eles simplesmente tomam seu corpo jovem como garantido, assim como fazem tudo aqui. Independentemente do que o homem parece conseguir aqui, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos do Senhor. E a força do homem aqui é a fraqueza de Deus. No entanto, este mundo tem um propósito, pois o homem tem que passar por ele para entrar na vida eterna. A Bíblia é dirigida à imaginação, que é a sensação espiritual, e somente imediatamente ao entendimento, ou razão. No 5º capítulo do livro de Efésios nos é dito para: desperta, ó dorminhoco, e ressuscita dos mortos. Agora, a razão nunca poderia compreender estas palavras, mas a Bíblia está chamando a imaginação para despertar, dizendo a ele que ele está dormindo, sonhando com seu mundo. Mas a imaginação, agora um ser racional, não sabe disso e, portanto, não pode acreditar. Todos os mandamentos das Escrituras são endereçados e cumpridos pelo Senhor, que é toda imaginação. É a sua própria maravilhosa imaginação humana que é chamada a desperte-se. Por que dormes, ó Senhor? Acordado. Salmos 44, a maior confissão de fé que o homem já recebeu por revelação é chamada de SHMA. Está registrado no capítulo 6 de Deuteronômio como: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. O Senhor mencionado aqui é o Elohim, que é uma unidade composta de um, composta de outros. Eu sei, pois estive em sua presença. Ele me abraçou e me incorporou em seu corpo. Desde aquele dia em 1929, sou um com o corpo do Senhor ressuscitado. Acredito que somos os deuses mencionados no Salmo 82, que é citado no 10º capítulo de João como: Deus tomou seu lugar na Assembleia Divina. No meio dos deuses ele julga, dizendo: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um homem, ó príncipes. Você notará que esta afirmação começa no passado, afirmando que os homens são deuses, filhos do Altíssimo. Então o futuro é profetizado como: você cairá como um homem. Essa queda não foi um castigo, mas um plano, uma pretensão de uma aparência assumida para ocultar a intenção real, que é uma expansão da existência posterior e do nascimento final. Tendo-nos escolhido em si mesmo antes da fundação do mundo, um homem caiu, fragmentando-se nos incontáveis homens que agora aparecem. Nós somos os deuses disfarçados que não reconhecem nossos irmãos, ou a nós mesmos. No início do Gênesis é dito: o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e enquanto ele dormia tirou uma de suas costelas. Deus fez uma mulher da costela e a trouxe ao homem que disse:
esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, pois eles se tornam uma só carne. Esta afirmação é mito quando vista pelos olhos da razão, mas é verdade. Você o entenderá perfeitamente quando for revelado em você. Tendo tido a visão, digo que você não tem corpo distinto de sua alma. O corpo que as Escrituras chamam de Eva é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos. O corpo físico que você veste, seja masculino ou feminino, é emanado por Eva. Ela é a Jerusalém do alto, que é a emanação do Senhor. Embora escondido da vista, você é tão um com Eva que, se fosse atingido e sentisse dor, você proclamaria: estou com dor, e eu estou é o nome de Deus. A imaginação está unida a você e você está unido a mim por nossas Jerusaléns emanadas. A Jerusalém de baixo gera filhos à escravidão, e a Jerusalém de cima gera filhos à liberdade. Quando questionado pelos judeus, Jesus disse: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. Não entendendo, eles disseram: levamos 46 anos para construir este templo, e você o erguerá em 3 dias. É assim que a mente do homem pensa. Pensando em uma coisa externa feita por mãos humanas, eles não sabiam que Jesus estava falando do templo da alma. Paulo sabia disso, pois questionou os coríntios, dizendo: não sabeis que sois o templo do Senhor e que o Espírito de Deus habita em vós? Eva é seu templo, sua emanação e sua esposa até que o sono da morte passe. Ela é sua alma, a qual Deus, imaginação, se apega e se tornou um. Não há outra Eva. Caindo em um só corpo, você entrou em sua caverna e encontrou seu Salvador no túmulo. Alguns encontraram ali uma vestimenta feminina e outros um masculino, tecido com cuidado. Encontrei uma roupa masculina. Minha esposa encontrou uma vestimenta feminina, mas ela não é feminina e eu não sou homem, pois em Cristo não há homem ou mulher, escravo ou livre, grego ou judeu, preto ou branco. Sendo um com Cristo, você toda imaginação está acima da organização da morte eterna. Em sua grande obra chamada Jerusalém, Blake fala do sono de Albion e sua passagem pela morte eterna, que é a vida como a conhecemos. Este mundo parece não ter fim e sem propósito, pois quando um homem rico morre, ele deixa sua riqueza para trás. E quando um homem pobre morre, ele é colocado em um túmulo de indigente. Mas dado o mesmo período de tempo, seus corpos se transformarão em pó e ossos, e ninguém será capaz de distinguir um osso do outro. Independentemente do que o homem parece alcançar aqui, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos do Senhor. E a força do homem aqui é a fraqueza de Deus. No entanto, este mundo tem um propósito, pois o homem tem que passar por ele para entrar na vida eterna. No poema de Blake, Jerusalém, ele fala do sono do poder ao passar pela morte eterna e de seu despertar para a vida eterna, dizendo: este tema me chama no sono noite após noite e todas as manhãs me desperta ao nascer do sol. Então vejo o Salvador sobre mim, espalhando seus raios de amor e ditando as palavras deste cântico suave. Em sua carta ao Sr. Boots, Blake falou deste poema, dizendo: posso elogiá-lo porque não ouso fingir ser outra coisa senão o secretário cujos autores estão no céu. É o poema mais grandioso que este mundo contém, pois o Espírito da Verdade ditava manhã após manhã, às vezes 12, às vezes 20 ou 50 versos de cada vez. O que agora parece ser o trabalho de uma longa vida foi produzido sem trabalho ou estudo e muitas vezes contra minha vontade. Assim começa o poema: Despertai. Acorde, ó dorminhoco na terra das sombras, acorde. Expandir. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. O sem que estávamos contidos deliberadamente caiu neste estado chamado morte, com o propósito de expansão para a vida gloriosa. Sua história é contada na parábola do grão de trigo que, a menos que caia na terra e morra, permanece sozinho. Mas se morre, produz muito. Aqui está a história do mistério da vida através da morte. Sendo toda imaginação, sequer uma extensão da realidade, devo contrair e morrer. Devo esvaziar-me da glória que tive com o Senhor e entrar no corpo único, que cai. O mundo nos diz que a queda foi um erro, mas não é assim, pois Deus planejou tudo como saiu e como será consumado. Um dia você despertará, sua máscara cairá e você será aprimorado além de seus sonhos mais loucos ao despertar para a vida eterna.
E quando todos despertarmos, nos conheceremos mais intimamente do que é possível conhecermos aqui. Minha esposa e eu muitas vezes temos os mesmos pensamentos, mas não importa quão íntimos possamos ser, não podemos saber a intimidade que será nossa quando essas vestes forem tiradas e formos mais uma vez despertados para a vida eterna. Todos despertarão com o tempo, mas não por qualquer esforço de sua parte enquanto estiverem aqui. Seu despertar foi predeterminado e acontecerá na hora certa, independentemente de você estar engraxando sapatos ou empregando 1 milhão de pessoas. Nosso governo, sem dúvida, tem 1 milhão de pessoas em sua folha de pagamento, com o presidente como chefe. Assim, em um sentido técnico, ele emprega 1 milhão, mas esta noite quem engraxa os sapatos pode acordar, enquanto o presidente continua dormindo, mas ninguém pode morrer. Essa é a parte gloriosa. Seu corpo é sua emanação. Corte sua cabeça e acreditando que você renovará instantaneamente o mesmo corpo, mas sem partes faltantes. Você sairá da roupa que agora usa e os homens o chamarão de morto, mas você terá acabado de vestir outra roupa sem pontes, sem obturações nos dentes, sem cabelos grisalhos, sem necessidade de usar óculos ou aparelho auditivo, para descobrir que é um jovem, ou mulher, com cerca de 20 anos de idade. Você estará em um mundo terrestre tão real quanto este e continuará sua jornada até despertar. Despertei e sei que quando esta roupa for tirada, não estarei mais neste mundo de morte. Este mundo, no entanto, não termina no ponto em que os sentidos deixam de registrá-lo. Você não pode seguir aqueles que são chamados de mortos, por causa de sua limitação. Mas seu amigo que emanou o corpo que você conheceu aqui não está morto para si mesmo. Em vez disso, ele agora emana o mesmo corpo, apenas jovem, onde continua a sonhar com seu mundo, mesmo sem saber que passou pela porta chamada morte. É como sair de um quarto e entrar em outro. Seu amigo está no mesmo mundo fabuloso e terrestre que os mistérios chamam de morte eterna, e do qual um dia ele despertará para a vida eterna. Tendo descido e entrado no mundo da morte, um dia ele despertará para descobrir que expandiu e cumpriu seu propósito. Deus estabeleceu um limite para a contração e opacidade, mas não para a translucidez ou expansão. No capítulo 1 de Gênesis é dito: Deus fez o homem à sua imagem. Macho e fêmea os fez. O segundo capítulo muda um pouco isso, mas não é uma contradição se você ver através da imaginação. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua boca o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O destino do homem é tornar-se um espírito vivificante, não apenas permanecer um corpo animado. O propósito de sua queda é transformá-lo em um mundo totalmente diferente, onde você é um espírito que dá vida, animando tudo ao seu redor. Lá você vai parar o tempo à vontade e recomeçar. Esse é o seu destino. Agora, a razão não pode entender isso, e você não pode culpar ninguém que não teve a visão. Os estudiosos acreditam que a Bíblia é tudo mito, e certamente é. Se você desmontar meu corpo, não encontrará nenhuma costela que esteja faltando, mas as Escrituras nos dizem que uma foi removida. A palavra costela é a palavra hebraica tsela tsaila, que significa literalmente, uma porção da alma que emana, que deixa tudo e se apega à sua emanação até que se tornem uma só carne. Você se apegou e se tornou sua emanação tão completamente que acredita que é isso. Quando você se apresenta, sempre diz: eu sou antes de dar seu nome. E se você está ferido, você diz: estou com dor. Sempre invocando o nome de Deus, você não diz: Deus está sofrendo, mas eu estou, e esse é o nome de Deus para sempre, porque os deuses desceram. Agora deixe-me repetir: eu não apenas acredito em Deus, eu acredito que todos os homens são deuses e que o homem coletivo é Deus. Eu acredito que quando você fere os homens, você fere a Deus. E quando você machuca os homens, você se machuca, porque você é Deus e não há outro. Apesar dos horrores do mundo, Deus é amor. Quando você está em sua presença, você não pode sentir nada além de amor. E quando o amor o abraçar e você se tornar um com Deus, você conhecerá um êxtase que nunca conheceu antes. E com esta união, você é incorporado ao seu corpo e sabe que é todo amor. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Romanos 6. Quando você é incorporado ao corpo de amor, você está unido com um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, sabendo que você é Ele.
Então você despertará como aquele que comandou a queda, pois terá cumprido seu propósito. Você despertará neste mundo de morte sabendo que é Deus, o Pai do Filho unigênito de Deus, Davi. E está registrado que no Espírito Davi chamou Jesus de Adonai, que é o nome hebraico para Pai, Senhor. Em hebraico o nome Yad-Reval Reupron. Yod-Revav é tão sagrado que a palavra Adonia, cor Adonai, Pron Adu-Nai, é substituída. No Espírito, Davi te chamará de Pai, e você terá cumprido o Salmo 2. É Davi quem diz: falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Um dia, quando seu tempo aqui for cumprido, você despertará e nascerá do alto. Então Davi aparecerá e todo o drama das Escrituras se desenrolará dentro de você, revelando sua verdadeira identidade. Então você saberá que é um dos deuses que concordaram em sonhar em concerto. Agora, sonhando em conjunto, você e eu vemos um prédio de forma idêntica. Você pode vê-lo através dos olhos de quem gostaria de possuí-lo. Posso vê-lo pelos olhos de quem o admira sem desejo de posse, mas vemos o mesmo edifício. Vemos as mesmas ruas e reconhecemos o mesmo número para podermos ir aonde queremos. Mas o mundo é um sonho e nós somos os deuses que concordaram em sonhar em conjunto para não haver confusão. Se tivéssemos concordado em sonhar individualmente e todos tocarmos partes solo, essa seria a peça mais louca possível. Convido você agora a fazer tudo e imaginar que você realmente é o homem ou a mulher que deseja ser. Mas não duvide, pois no minuto em que a dúvida surge, uma divisão mental desce, pois a dúvida é o diabo. Se você acreditar que, independentemente do que o mundo lhe diga, você é o homem que deseja ser, não enlouquecerá. Em vez disso, você se tornará esse homem. Seu mundo dos sonhos se reorganizará para encaixar sua nova imagem nele sem qualquer dificuldade ou ajuda de sua parte. Quando alguém nascido na pobreza persiste em sonhar, ele possui uma grande riqueza e seu sonho se torna realidade. Sua riqueza parece perfeitamente natural para aqueles que não conhecem seu sonho. Você está sonhando. Se você tentar realizar seu sonho enquanto duvida de sua possibilidade, está caminhando para um colapso nervoso. Mas se você der tudo de si em sua maravilhosa reivindicação, você a cumprirá, pois todas as coisas são possíveis para o Deus que você é, pois você é o Deus de quem a Bíblia fala. Quando os deuses desceram em forma de homens, alguns acharam uma vestimenta feminina e outros um masculino. Entrando na porta da morte com aqueles que entram e se deitando no túmulo com visões da eternidade, os deuses estão sonhando o sonho da vida até acordarem e verem Jesus e as roupas de linho que foram tecidas com a cooperação de um homem e uma mulher. Estas eram emanações da alma que não é nem masculina nem feminina. Assim como foi ordenado que todos os homens morressem uma vez e depois disso vem o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma vez pelos pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não pelo pecado, mas para salvar os que o esperam. Hebreus 9. Você pode ouvir falar da morte de alguém, mas ele não morreu para si mesmo, pois foi determinado que todos os homens morreriam apenas uma vez. Nós morremos quando deixamos nosso lar celestial para descer e assumir as limitações da carne. Naquele momento estávamos unidos a Cristo em uma morte como a dele, com a promessa de que estaríamos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Sua morte acabou. Quando você passa pelo portão chamado morte, você não morre, mas instantaneamente emana um corpo jovem e inexplicavelmente novo. A maioria dos que passam pelo portão nem sabe. Eles simplesmente tomam seu corpo jovem como garantido, assim como fazem tudo aqui. Durante todo o dia um milagre acontece em seu corpo. Desconhecido para sua mente consciente, o jantar desta noite está sendo convertido em sangue, tecido e ossos. Nenhum homem pode fazer uma gota de sangue, fazer crescer um novo coração ou fazer um fio de cabelo em sua cabeça. Outro dia foi registrado que um médico havia declarado que seu paciente não poderia viver 3 semanas sem um transplante de coração. Ele operou o homem, deu-lhe um novo coração, e o homem viveu 18 dias. Não importa o que os médicos façam, nenhum homem viverá uma hora além de seu tempo, como nos disse no Sermão da Montanha. Quem, estando ansioso, pode acrescentar uma hora ao seu tempo de vida? No entanto, o homem segue cegamente acreditando que pode. Tudo o que ele está fazendo é divulgar seus cirurgiões e o mundo médico. Você não é o corpo que você veste, então quando seu coração, fígado ou pulmões se desgastarem,
você simplesmente sairá dele e emanará um novo. Feito à imagem de Deus, você é o filho pródigo de Deus que saiu do Pai. Você se apegou ao corpo que veste com tanta força, você se tornou uma só carne com ele, de modo que sempre que estiver ferido, você estará ferido. Esse é o Adão e Eva das Escrituras, portanto, não é um mito. Sua emanação sai de você, mas não de uma costela. Você não tem corpo distinto de sua alma. Seu corpo chamado é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, a principal entrada da alma nesta era. Você agora é uma alma vivente, destinada a se tornar um espírito vivificante. Tendo caído, você emana um corpo, que é necessário para funcionar neste mundo, e você o faz automaticamente sem nenhuma parte faltando. Encontro aqueles que deixaram este tempo, espaço e nem sabem que morreram. Se eu lhe dissesse agora que você não está apenas dormindo, mas também morto, você me acharia louco e possuidor de um demônio. Isso é o que eles disseram do Cristo ressuscitado. Por que ouvi-lo? Ele é louco e tem um demônio. Pegando pedras para apedrejá-lo, eles disseram, nós o apedrejamos por blasfêmia, pois você, sendo homem, afirma que é Deus. Então ele respondeu, não está escrito em sua lei, eu digo que vocês são deuses. Se ele os chama de deuses a quem veio a palavra de Deus, então por que vocês dizem daquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo que ele blasfema? João 10, Jesus nunca afirmou que era maior do que outro. Aqueles que o ouviram não sabiam que eles eram Deus, e ele estava apenas tentando despertá-los para a memória de que eles eram os filhos que desceram. Ele disse, vão dizer aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele nunca afirmou que seu pai era diferente do deles ou que seu Deus era diferente, mas eles não conseguiam entender o mistério. Eles tentaram agarrá-lo com a mente racional, mas tudo acontece na imaginação, que é Deus. O homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. William Blake, agora vamos para o silêncio. Durante todo o dia um milagre acontece em seu corpo. Desconhecido para sua mente consciente, o jantar desta noite está sendo convertido em sangue, tecido e ossos. Nenhum homem pode fazer uma gota de sangue, fazer crescer um novo coração ou fazer um fio de cabelo em sua cabeça. Gratidão por assistir a esse vídeo. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.